jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Lobo-Imagéticos Condés Fotós. E aqui ao meu lado está o professor Dr. Jack Brandão. Tudo bem, professor Jack? Ótimo, Hoje ótimo. nós vamos com mais uma dica de cinema aí para vocês, final de semana. Aproveitem aí para pegar um cineminha. E a dica é imperdível, não é mesmo, professor? Olha, aliás, eu vou dar uma dica aqui da dica. Hoje é dia de rock, bebê. Isso mesmo, a nossa dica é o filme Elvis, que realmente está imperdível. Nós vamos falar tudo para vocês, inclusive várias questões que o filme traz aí de uma forma muito elucidativa. E temos assunto hoje para falar a beça, né, professor? Olha, sem brincadeira, fazia muito tempo que eu não assistia a um filme que retratasse uma personagem histórica, um cantor, um artista, e que retratasse de uma forma bela, realmente. Olha, eu gostei muito do filme. Eu não vou falar muito não, senão a gente acaba querendo dar spoiler, eu não quero dar spoiler, é óbvio, mas olha, que filme, vale muito a pena assistir. Isso aí. Bom, então fiquem aí, não percam, porque depois da vinheta, Elvis vem aí! Estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. Antes de mais nada, por favor, não esqueçam, Mari, não esqueçam. Dê um likezinho, joinha aqui neste vídeo. Sim, com inscreva-se aqui no canal, tá escrito inscrever-se, tá bom? Ajuda a gente aí, cara, a gente Vamos tá lá, subindo. pessoal. Meu, chegamos a 1.500, 1.700 pessoas, mas, meu, a gente precisa chegar a uns 10 mil, tá bom? Vamos lá, para que a gente possa sempre trazer esse conteúdo Com certeza. de cultura, sabedoria e um monte de coisa mais para vocês, tá bom? Bom, vamos dar um tempinho aí pro pessoal se inscrever, né? É Chamar a vinheta. Eles cresceram, não? Se inscreveram? Isso. Já? Bom, enquanto vocês estão se inscrevendo aí e dando like, nós vamos chamar a vinheta e a gente já vai se falar, tá bom? Vamos pra vinheta! Bom, pessoal, o filme Elvis, em cartaz atualmente nos cinemas, vem trazer a história de Elvis Presley e sua relação conturbada com o empresário Tom Parker. Vamos acompanhar aí no decorrer do filme, desde o começo da sua trajetória, como foi a sua explosão com as fãs, até o momento em que ele, infelizmente, vem a falecer precocemente aos 42 anos de idade. Mas antes de mais nada, é importante que nós entendamos o contexto em que Elvis estava inserido, o qual é fundamental para compreendermos as influências que ele teve na década de 50. Professor Jack, será que você poderia falar um pouco a respeito desse contexto? Porque afinal era uma época marcada muito pela questão da segregação racial ali nos Estados Unidos. Enfim, fala um pouco mais aí pra gente, professor. Bom, é muito importante realmente nós lembrarmos isso. Não esqueça, vamos pensar um pouquinho que o Elvis, ele vai surgir, ele é de 1935. O auge, ou seja, quando ele começa, no auge não, quando ele começa a despontar como um grande artista, vai ser nos anos, quase no começo dos anos 50, nos anos 50 já. Então ele tinha mais por volta de 19 a 20 anos. Não esqueçam, quando nós pensamos em rock and roll, nós não podemos esquecer que as raízes do rock, vamos chamar assim, eram raízes africanas. Ou seja, e quando eu digo raízes africanas, não no sentido que veio da África, não, eram os afrodescendentes, ou seja, era uma música que vai ter as suas raízes na música negra de modo especial. Então nós temos de pensar o seguinte: a sociedade estadunidense era uma sociedade, como continua ainda sendo, uma sociedade extremamente racista. Nós temos de pensar muito isso. Os negros eram confinados em determinados guetos, só poderiam assistir determinados shows, só poderiam participar de determinadas igrejas, determinados locais. Nem todo local os negros poderiam ir. Então é muito importante nós lembrarmos dessa questão da própria segregação.
Então o que acontece? Como a própria Mari já disse, o Elvis Presley ele acaba convivendo, ele acaba vivendo num bairro negro. Então ele acaba pegando, sofrendo muitas influências desse pessoal, de modo especial a música gospel, aquela música cantada nas igrejas. Além disso, nós temos de entender o seguinte: nos anos 50, de modo especial, havia dois tipos muito claros de músicas. Aquela música chamada erudita, que era música para branco. Lembre, os brancos gostavam de músicas eruditas e os brancos gostavam daquelas big bands, vamos dizer assim, que vai durar durante muito tempo. Os negros gostavam muito de um estilo de música muito particular, que era ou blue ou rhythm and blues. É muito importante nós lembrarmos isso. É óbvio que nas camadas mais baixas da própria sociedade americana, não só os mais pobres, os negros mais pobres, mas assim como os brancos mais pobres, nós tínhamos de entender o seguinte: havia dois tipos de música também que atendia a essa população. De modo especial, as gravadoras, havia também dois tipos de gravadoras. As grandes gravadoras, que se preocupavam de modo especial com essas músicas dessa elite, ou seja, essas músicas voltadas de modo especial para as pessoas brancas e de uma elite social maior, e as pessoas negras e as pessoas mais pobres, os chamados caipiras dos norte-americanos, né? Então nós tínhamos essas duas, como é que eu posso falar? Essas duas vertentes dessa música. E o rock vai surgir exatamente da aglutinação dessas duas tipos de música, que foi o rhythm and blues, negro, com todo o gingado do negro, e a música country dos Estados Unidos, que também era uma música para brancos, mas para brancos pobres. Isso é muito importante. Não à toa o rock, quando ele vai surgir no cenário estadunidense, nos anos 50, foi uma música extremamente colocada no escanteio. Foi uma música que sofreu muito preconceito. Por quê? Porque era uma música, no caso do Elvis Presley, tocada por um branco, mas que na realidade pensava-se que era um negro. Porque o ritmo que ele usava, a voz grossa, era de um negro. Então nós temos de lembrar isso. O contexto é bem isso. Nesses anos 50, também nos Estados Unidos, de modo especial, já que nós estamos falando isso, é o momento em que a juventude começa a se afastar de modo especial daquilo que seus pais seguiam. Até os anos 50, os pais e os filhos tinham gostos muito parecidos, muito semelhantes. A partir deste momento dos anos 50, de modo especial com o rock, começa a haver uma separação e aí começa a haver o problema, entre aspas, da juventude, que vai ser muito retratada de modo especial nos filmes da época, com Marlon Brando. Nós temos James Dean. Então são filmes que vão mostrar exatamente O Selvagem com Marlon Brando, por um exemplo, e nós temos o James Dean, a Juventude Transviada. Então os filmes, de um modo especial, eles vão buscar caracterizar essa juventude transviada, mas de outro lado ela acaba usando também o que para propagar esses ideais dessa juventude nesses anos 50. Bom, professor, tudo isso realmente é muito importante para a gente entendermos essa mudança grande que houve aí na época com o rock and roll. E o Elvis realmente ele representou um acesso, a amplitude do acesso à cultura negra, porque até então tudo era, como foi dito, segregado. E ele realmente, como Little Richards vai comentar, ele foi a porta de entrada, né, para esse conhecimento. Tem até um pleonasmo aí, mas é pra gente entender, pessoal, isso também fica muito claro no filme, principalmente ali no começo, que mostra ele criança, inserido na comunidade negra, sendo influenciado por toda aquela música, como tudo isso contribuiu para
para ele construir o Elvis que ele construiu. Ele traz toda essa questão para suas coreografias. Até então, quando ele começa a dançar daquela forma, ele chama muito a atenção das pessoas. E aí, conforme ele vai, o sucesso dele vai ampliando, ele vai se tornando mais conhecido, isso acaba virando um problema também, porque começam a alegar que ele está trazendo o ritmo, ou seja, na concepção racista, né, de quem alegava isso, ele estaria trazendo a baixaria dos negros para os palcos, para a TV, e a gente vai falar mais disso daqui a pouco, principalmente quando ele começa a fazer apresentações televisivas, e aí até um empresário acaba interferindo. O que você tem a nos dizer, professor? Bom, é importante nós lembrarmos também que o filme ele vai retratar, como a gente havia dito, a vivência, a convivência do Elvis com a comunidade negra em que ele estava inserido. É óbvio que o filme vai mostrar, vai florear muitas vezes essa própria relação. Não esqueçam, a ideia da segregação nos Estados Unidos é uma ideia latente, é uma ideia extremamente forte. Provavelmente é óbvio que não aconteceu da forma que o filme está mostrando, o que é uma licença poética do próprio diretor. Isso é muito interessante e é muito bonito a gente ver. Agora, quanto à influência, sim, a influência é latente e é patente, a influência negra na música e nos trejeitos do próprio Elvis Presley. Não se pode esquecer que quando nós temos a imagem formada, por exemplo, daquelas comunidades religiosas negras, de modo especial as músicas gospel, nós já vimos algumas vezes na televisão todos dançando, todos buscando expressar com o corpo. A própria ideia do corpo dentro da África, dentro do cristianismo africano, é uma coisa extremamente importante. O momento do ofertório, as comunidades africanas levam as oferendas dançando. Então a dança e a música fazem parte da cultura africana, da cultura negra. E o rock vai usar disso, o Elvis Presley vai usar isso de uma forma muito fantástica, a ponto de sofrer muita censura, de modo especial quando ele entra na televisão. Ao entrar na televisão, só se filmavam o rosto dele, o peito para cima. As pernas não filmavam. Por quê? Porque o rebolado dele era algo, entre aspas, de negro. E isso a sociedade não aceitava. Eles acreditavam que isso estava fazendo faria com que os jovens se perdessem no meio do caminho. Então essa é a mentalidade que havia naquele momento. Isso é muito importante. Eu nem sei se eu te respondi, Mari. Sim, professor, respondeu muito bem. E aí, mais uma vez, eu reforço o convite para vocês assistirem. Aliás, quem já acompanhou, dificilmente alguém não tenha visto Elvis Presley, por mais nova que seja a geração a qual pertença, não tenha visto alguma dança, algo tipo que é considerado o rei do rock. Aliás, o artista solo com mais discos vendidos no mundo até hoje. Então, ele é imbatível. E aí, vale agora ressaltar também algo que é o cerne do filme. Justamente a questão da sua relação com o empresário. Segundo o filme nos mostra, apesar dele ser contado sob a narrativa do empresário chamado Tom Parker, a relação entre os dois pareceu ser bem conturbada. Aliás, foi o Tom Parker aí o responsável por ter apresentado Elvis para o mundo, né? Graças a ele, ele conseguiu entrar na gravadora RCA, que era a mais almejada na época, mas muitas polêmicas também aconteceram. Claro que nós não vamos contar tudo, nem ficar dando spoilers, mas a relação foi bem conturbada. Começou ali já quando o empresário quis, digamos, podar o jeito do Elvis dançar, justamente como uma forma de livrá-lo de toda a censura que ele estava sofrendo na época. E no começo ele até aceitou, mas depois ele se incomodou muito com aquilo, porque aquilo era o Elvis, né? Então ele se sentia realmente podado. E várias outras questões também aí de shows, enfim.
e tudo isso acabou também entrando em outra questão bem complicada também, bem delicada, que é o uso de medicamentos. Ele fez uso de muitos medicamentos, ele começou a fazer uma série de shows, e aí o empresário sempre tinha um médico ali para orientá-lo a tomar mais medicamentos. Enfim, queria saber um pouco aí, professor, o que é que você tem a nos dizer a respeito dessa relação, que foi bem polêmica, mas por incrível que pareça, eu ouvi dizer, né, que a Priscila, a mulher, a então esposa de Elvis, deu uma entrevista aí recentemente e chegou a elogiar o Tom Parker. Eu fiquei surpresa. Conte-nos mais, professor. É interessante a gente ver isso, porque realmente há duas entrevistas que eu li e uma que eu assisti, ela fala muito bem dele. É óbvio que quando você pensa, um exemplo é a questão das drogas. É muito importante nós lembrarmos isso. O Elvis Presley era completamente contra as drogas. Qualquer droga, principalmente as chamadas drogas recreativas. Então, ele não admitia as drogas recreativas. Por outro lado, ele sofria como é que eu posso falar? Uma grande intoxicação com um número exagerado de drogas medicamentosas. Então, praticamente, essas próprias drogas injetáveis e injetadas e tomadas, ingeridas pelo artista, acabaram levando ele à morte. É óbvio que, a partir disso, e no correr da própria história, o que acontece? O próprio empresário acaba levando a culpa de ter sido uma das causas de sua morte prematura. E o filme vai mostrar isso de uma forma brilhante. É óbvio que cabe ao espectador, aquele que vai assistir ao filme, chegar às suas próprias conclusões. Por sinal, no filme, a personagem é tratada, vivenciada por Tom Hanks, que faz uma atuação brilhante. Realmente somos levados a acreditar naquele homem velho, gordo e cheio de trejeitos, etc, etc, etc. Então é muito importante nós pensarmos isso. Ele era contra. E aí vem a própria questão, voltando ao Elvis, e vem essa questão, por mais contra que ele fosse as drogas, de modo especial as recreativas, há relatos, por exemplo, do Paul McCartney, que ele fala exatamente isso, quanto ele era, entre aspas, chato, e que ele não gostava, não aceitava que os outros usassem drogas, sendo que ele próprio acabou falecendo e sendo quase que exterminado, vamos dizer assim, por causa das próprias drogas. E o filme vai acabar mostrando isso de uma forma ou de outra. Buscava-se sempre o lucro, 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 lucro. Bom, professor, e falando aí já de atuação, né, nós não poderíamos deixar de comentar aqui também a excelente forma que o diretor Baz Luhrmann escolheu para contar a história, porque simplesmente não se trata de uma biografia, uma sequência aí do que aconteceu com Elvis. Ele entrelaça como se, já disse para vocês, o Tom Parker é um narrador, então é como se ele fosse um grande manipulador de tudo ali. E há todo um jogo imagético para mostrar isso. O Tom Parker criando ilusões, ele aparece num cassino jogando, como se fosse algo metafórico mesmo de tudo que ele fez, e ele diz: eu construí o Elvis. E uma frase impactante que me chamou muito a atenção esses dias, que eu trouxe aqui para vocês também, e o professor Jack certamente terá muito a comentar em questão de imagem, é que primeiro o Elvis raramente dava entrevistas, né? Mas em uma dessas raras entrevistas que ele deu, perguntaram para ele sobre a questão da imagem, se ele estava satisfeito com a sua imagem. E ele respondeu o seguinte: bem, a imagem é uma coisa e o ser humano outra. É muito difícil viver de acordo com uma imagem. Então, olha que frase, hein, professor Jack? Você aí como especialista em imagens tem muito a dizer, porque afinal o filme quer trazer muito essa questão. Afinal, é tudo o quê? Show business. Diz aí, professor, o que você achou? É bem isso, Mari. A imagem, não se pode esquecer, nós temos duas personagens.
Duas personagens não, nós temos duas pessoas bem distintas. A própria palavra personagem. A palavra personagem, nós falamos feminino, a personagem, mesmo sendo homem. Por quê? Porque personagem vem do grego, que é o que? Persona, que significa máscara. Então, o que é uma personagem? É a máscara que você coloca. Então, quando o Elvis fala isso, que uma coisa é a pessoa e outra coisa é a personagem, é a imagem que se cria, é muito difícil realmente casar essas duas facetas do ser humano. Porque uma coisa é aquela que, no caso do próprio empresário, ele, todo ilusionista, vai mostrar, ele vai criar toda uma ilusão. E o que é a ilusão? A personagem. Então você cria o mito, é a questão do mito. Tanto que não se diz Elvis não morreu até hoje. Tem essa ideia de que o Elvis está vivo, e ele está vivo porque ele entra no panteão dos mitos. Então, ao entrar nesse panteão, é muito importante nós lembrarmos, quando que o mito, quando o herói entra no panteão dos mitos, ele entra no panteão dos heróis, quando ele morre. Então, a morte, de modo especial, a morte prematura, porque quando você para e pensa, o Elvis Presley morreu com 42 anos, ele morreu muito novo, ele ainda poderia ter produzido muito mais, mas nós temos essa questão, a dificuldade em casar a personagem criada e a pessoa aqui de carne e osso. Então são realidades muito diferentes. E nós vamos ter a vida deste cara, desse grande artista, mostrada dessa forma. O próprio filme vai trabalhar com essa dualidade. A dualidade entre a persona, que foi criada de modo especial pelo Parker, que era o seu empresário, como ele próprio diz, eu criei o Elvis Presley. Eu criei, então na realidade é uma criação minha. Muitos podem me atacar dizendo que eu matei, que eu roubei, que eu explorei, mas ele é uma criação minha. E nós temos o homem que com seus problemas familiares, com seus problemas da vida do dia a dia. Agora, o filme vai mostrar um Elvis, que eu acho uma coisa muito importante nós lembrarmos, vai mostrar um Elvis herói. Acabou. Nós não vamos ter aquela ideia do conflito ou a questão questões pessoais que poderiam manchar a sua reputação. Então, o diretor ele foi muito cauteloso em empregar determinadas imagens do mito sem ferir esse mito, sem chocar os seus fãs. Pelo contrário, o mesmo serve, por exemplo, em relação à própria Priscilla Presley naquele momento. A Priscilla, ela é tratada sempre com doçura, com carinho, com amor, etc. Então você não mostra, por exemplo, algumas cenas da vida da Priscilla, que ela acaba acabando o relacionamento. Um dos motivos, é óbvio que quem sou eu e quem somos nós para julgar? Ninguém está julgando ninguém aqui. Simplesmente nós não podemos esquecer que ela acaba o relacionamento e ela vai conviver, ela vai viver com um namorado que era o seu professor de karatê, que quem havia apresentado foi o próprio Elvis para ela. Então isso é algo que não mostra, o filme não vai mostrar isso, ou seja, o filme não vai querer macular a imagem do mito, pelo contrário, vai buscar exaltar o mito e transformar e mostrar a importância desse mito no panteão dos heróis. Eu acho uma coisa interessante isso. E vale destacar aqui, né, já estamos chegando ao final, mas vale destacar aqui também, professor, o papel do protagonista, né, o ator Austin Butler, que incorporou o Elvis ali de forma até assustadora positivamente. Em determinados momentos, parecia que eu estava vendo o Elvis. E é um ator novo, mas conforme o Elvis ia envelhecendo, eles fizeram uma incorporação perfeita de maquiagem, figurino. E a título de curiosidade, né? Até o diretor aí fez um momento ali de tensão pro ator para ele sentir na pele o que Elvis passou sem saber. E isso ele não é o único, né? Dizem que ele tem uns métodos excêntricos aí de preparar ator. Aqui no Brasil nós também temos uns casos assim, mas afinal, isso é assunto para outro vídeo. Aliás, se você quer saber mais sobre isso, eu tenho história para contar.
Eu vou falar no outro vídeo a respeito de pessoas que parecem não conseguir sair mais do personagem. Tem isso também. Bom, pessoal, mas hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E nossa recomendação é de novo para ver o filme, né, professor? Vale a pena, sim. Assistam. Eu sou meio suspeito para falar, porque realmente eu gosto muito do Elvis Presley. Me lembro, eu tinha 10 anos quando ele morreu. Minha irmã em pranto chorava. E meu pai, que não gostava muito, acabou comprando o disco de tanto que a minha irmã... Mas vale muito a pena, Sim. vale muito a pena. Saí do cinema em lágrimas também. Não, eu não, eu já estava mais tranquilo. Tava segurando, mas também... Não precisava de tanto. Mas gostei muito. Bom, deixa pra lá, é uma outra história. Bom, pessoal, comentem aí, compartilhem, porque Elvis, afinal, não morreu. Está aqui no nosso canal, estamos falando dele. Até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.